convido você a abrir no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. No capítulo 5, após Jesus ter feito um milagre tremendo na vida daquele homem que, em poucos minutos, deixou de ser um endemoniado gadareno, um homem altamente perturbado, que andava inquieto, nada podia contê-lo, não havia grilhões, não haviam correntes que pudessem contê-lo, mas ao encontrar com Jesus, aquela vida foi transformada e daqui a pouco aquela pessoa estava quieta, calma, diz a palavra em juízo perfeito, e daqui a pouco ele se transformou num missionário. E aí Jesus enviou para ele ser um missionário na sua família e em 10 cidades. Veja, só Jesus pode fazer isso. Em pouco tempo, pouquíssimos minutos, eu diria. Ele pega a vida do endemoniado, possesso, perturbado, e Jesus transforma e faz dele um instrumento nas mãos dele. Ele pode fazer isso na vida de qualquer pessoa que se entregue a Ele, que tem um encontro verdadeiro com Ele. E depois Jesus voltou lá para a região de Cafarnaum, e diz a palavra aqui no capítulo 5, no versículo 21. Nós vamos ler esse texto, que é muito, muito importante, muito interessante, história maravilhosa. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, havia sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Você pode repetir essa frase? Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta,
mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pelos registros da tua palavra, por essas experiências, por esses episódios registrados na tua palavra, que nos trazem tanto ensinamento. Fala aos nossos corações neste momento, Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos à tua voz, que o nosso coração esteja aberto e preparado para receber a gloriosa semente da tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, a leitura desse texto, a simples, poderíamos dizer, simples leitura desse texto já enche o nosso coração de fé. Já começa a restaurar, a reescalonar nossos valores e reordenar as nossas ideias. O texto começa contando de um homem que era um dos principais ali da sinagoga, era uma autoridade da sinagoga, era um homem responsável pela organização, talvez um administrador da sinagoga, mas era um homem respeitado na sociedade, respeitado na religião judaica, e que agora ele procura a Jesus. E isso é interessante, porque para este homem procurar a Jesus, ele teve que vencer algumas barreiras. Porque ele sabia que, certamente, depois desse episódio, depois da procura, as pessoas ficariam sabendo que ele buscou e procurou um homem que estava sempre como alvo das críticas do próprio judaísmo. Porque Jesus, embora fosse um rabino, um rabi, embora fosse um mestre, embora tivesse oportunidade de ministrar nas sinagogas, e sinagogas eram locais de reunião, onde, até hoje, os judeus se reúnem para orar, para estudarem as Escrituras, para debaterem assuntos importantes a respeito das Escrituras, e naquela época não era diferente. E Jesus comparecia a essas reuniões, e Jesus falava, mas Jesus falava de uma forma diferente. Porque Jesus tinha plena compreensão, entendimento e revelação da palavra, porque Ele é a própria palavra. Ele falava de coisas que o judaísmo antigo tinha como preceito, como algumas coisas que eram tabus, e Jesus vinha e quebrava esses tabus, porque Jesus tinha plena revelação da palavra. E agora, um dos principais da sinagoga, que talvez tivesse ouvido Jesus em algum momento, em algumas oportunidades, ele se vê numa situação delicada, porque por 12 anos ele tinha uma alegria na sua casa. Por 12 anos ele tinha aquela que era certamente a alegria do lar. Porque certamente quando ele chegava em casa, aquela criança vinha, o abraçava, e é uma maravilha ter filhos que vêm e se aproximam, aqueles que têm essa experiência, ter filhos que vêm, abraçam e recepcionam, e às vezes a gente cansado com todas as dificuldades, os afazeres do dia, mas quando a gente chega em casa e vê aquele sorriso, e aquele abraço, e aquele beijo gostoso, a nossa vida é renovada. E aquele
homem, Jairo, há 12 anos que ele vivia essa alegria. Desde aquela criança bebezinha. E foi crescendo. E agora com 12 anos ele estava com sonhos, planos e projetos. Que daqui a pouco a minha filha vai se preparar e vai para o casamento. E a minha filha amada, minha filha querida, e agora recebe uma notícia e recebe um diagnóstico de que ela está enferma e gravemente enferma. E como nós sabemos já o transcorrer dos próximos versículos, nós sabemos que ela estava realmente gravemente enferma, porque nós sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Mas aquele homem, ele vence os seus tabus, ele vence os seus preconceitos, ele vence a questão da sua posição, ele vence as críticas que ele poderia receber, e ele vem aos pés de Jesus e diz a palavra que ele adora a Jesus. Vir aos pés de Jesus é um gesto de adoração, de humildade, de reconhecimento, de que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Agora, como aquele homem era um administrador, e ele estava acostumado a dar umas certas ordens, tem algumas coisas que ficam impregnadas na nossa maneira de agir. Principalmente quem tem alguma ocupação de liderança, de administração, que exerce alguma proeminência ou exerce liderança sobre as pessoas, tem costume de já programar, projetar as coisas e apresentar como deve ser feito. E Jairo chega para Jesus e fala, olha, o senhor ir lá, o senhor colocar as mãos, o senhor orar pela minha filha, eu creio que ela vai viver. Ele já chega apresentando o passo a passo que Jesus deveria fazer. Mas você pode dar uma glória a Deus que Jesus é soberano, Jesus tem a maneira de agir, a maneira tremenda, porque Jesus não visava somente o milagre. E Jesus não visa somente aquele momento, aquele milagre, mas Jesus visa muito mais. O plano e o projeto de Jesus é muito maior. Ali era o momento e a oportunidade daquele homem ser trabalhado, de Jesus mostrar o seu poder para aquele homem, e aquele homem reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. E a melhor coisa que nós precisamos fazer, podemos fazer, é nos aproximarmos de Jesus. Falamos, Jesus, seja feita a tua vontade. Alguns colocam isso como, eu não vou orar dessa maneira não, porque dá de Jesus fazer a vontade dele. Mas diz a palavra que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Repita comigo, a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E nós precisamos confiar nisso. E Jesus tem a maneira dele agir. E o tempo certo dele agir. E diz a palavra que Jesus vai seguindo Jairo na direção da casa de Jairo. Só que naquele momento, uma multidão, e nós já ouvimos quando o pastor Edson ministrando, ali acompanhava Jesus, talvez 20 mil pessoas. Jesus estava num momento que já sua fama já tinha corrido por toda parte. E às vezes juntava milhares de pessoas, e Jesus estava andando ali pelas ruas, e ali a multidão, gente apertando. E aí surge uma nova personagem. Uma mulher que há 12 anos só sofria. Que tinha tristeza há 12 anos. Tristeza em cima de tristeza. Porque há 12 anos, diz a palavra, que ela sofria com uma hemorragia
certamente como uma metrorragia, um sangramento que deveria vir do seu útero, talvez miomas uterinos ali com sangramento, mas ela não tinha ultrassom para fazer, mas ela procurava os médicos, e os médicos faziam tudo que estavam ao alcance deles, e diz a palavra que ela já tinha gasto todos os seus bens, todos os seus recursos ela já tinha gasto. Então ela estava pobre, doente, anêmica, a hemoglobina e hematócrito dela deveria estar lá embaixo, fraca, sem ânimo, e que provavelmente, passado algum tempo, o caminho dela, infelizmente, seria a morte. Mas ela ouviu falar da fama de Jesus. Você já ouviu falar da fama de Jesus? A fama de Jesus, você já ouviu falar? Que Jesus é maravilhoso, que Ele é tremendo, que Ele é todo-poderoso. Você já ouviu falar que Ele é maravilhoso? Que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o rei dos reis, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura. Você já ouviu falar de Jesus, que é o resgatador, que é o renovador, que é aquele que ergue, aquele que transforma, aquele que modifica a vida, a situação, a condição, o futuro da pessoa. É aquele que vive, reina para sempre. Aquele que é de eternidade e a eternidade. Você ouviu já falar da fama de Jesus, que curou tantas pessoas. Certamente você que está nos assistindo nesse momento, você já deve ter ouvido falar da fama desse Jesus. E aquela mulher ouviu falar da fama de Jesus e ela colocou alguma coisa no seu coração. Se eu apenas tocar nas vestes deste homem, eu serei curada. E ela saiu da sua casa com dificuldade. Talvez disfarçada, porque as pessoas que conheciam não podiam deparar com aquela situação, porque como ela tinha um sangramento, ela era considerada como imunda, como impura, diante da lei judaica. Então ela sofria discriminação, certamente ela já tinha sido rejeitada por seu marido, muito provavelmente, porque não podia se aproximar dela. Porque quem se aproximasse seria considerado impuro. Uma mulher cheia de amargura, repleta de frustrações, mas naquele dia, ela falou, Jesus está ali, Jesus vai passar, Jesus está próximo de mim, e eu ouvi falar da fama dele, ele já fez milagres em muitas pessoas, ele já ressuscitou mortos, ele fez mudos falarem, ele fez surdos ouvirem, ele fez cegos enxergarem, ele fez coxos, paralíticos andar, ele já ressuscitou pessoas, esse Jesus está aqui. E ela falou, se eu apenas conseguir tocar. E diz a palavra que ela se aproximou por trás, procurando não ser percebida. Se Jesus não revelasse, talvez certamente a gente nunca saberia dessa história. Porque ela não foi no sentido de se destacar, mas ela se aproximou humildemente de Jesus, tocou nas vestes de Jesus, na orla da roupa de Jesus. E diz a palavra que ela imediatamente foi curada. Você pode dar um glória a Deus? O sangramento estancou, parou imediatamente. Eu creio no meu coração que Jesus mandou uma ordem ali para que houvesse uma produção até de glóbulos vermelhos ali, que é um processo que leva tempo, mas Jesus faz a obra completa, e aquela mulher já se sentiu renovada, porque ela sentiu
que algo sobrenatural aconteceu na vida dela e que ela estava absolutamente curada. Jesus fala, alguém me tocou, parou todo aquele cortejo. Jesus falou, olhou, alguém me tocou. E me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, poder. Os discípulos falam, Jesus, diante dessa multidão, tantas pessoas estão tocando, que isso? Jesus, mas alguém tocou de forma diferente. Mas Jesus queria revelar, Jesus queria mostrar, porque o exemplo dessa mulher é exemplo para as nossas vidas hoje, 2000 e tantos anos depois, cerca de 2000 anos depois, um pouco menos, cerca de 2000 anos depois, o exemplo desta mulher nos motiva de vencer os traumas, de vencer os preconceitos, mas de se aproximar de Jesus e falar com fé, Jesus, se eu tocar na tua vida, se eu tocar no Senhor, o poder do Senhor é tremendo para restaurar, para renovar, para transformar a minha vida. A mulher viu que não tinha como esconder. Eu creio que ela, acanhadinha, ela falou, Jesus, fui eu. E Jesus começa a falar e usar aquele exemplo daquela mulher. Mas a gente não pode esquecer que do lado dele estava quem? Jairo, o chefe da sinagoga, que estava ali andando com Jesus, e eu imagino aquele homem. E quando a gente tem uma pressa, alguma coisa com pressa, e tem alguém tomando a frente, e você está com pressa, e você está inquieto, e você está preocupado. Se Jairo tivesse relógio naquela época, né, o relógio de pulso é coisa muito mais moderna, mas ele estaria olhando para o relógio, Jesus. Mas a coisa interessante, algo tremendo, é que Jairo não deixou de seguir a Jesus. Embora parecesse que Jesus estava ocupado com outras coisas, ele precisava aprender que Jesus tem o tempo certo para todas as coisas, e Jesus não se esquece de nenhum de nós. A bênção está na vida do meu irmão, e a gente fica olhando, olha como Deus está abençoando fulano, como Deus está usando a vida de cicrano, como Deus está abençoando. Meu irmão, está chegando a sua hora, está bem próximo de você. Creia nisso. Jairo, diante daquela situação, ele poderia ter tomado uma atitude que muitos tomam. Porque quando ele vê outras pessoas sendo abençoadas, muitas pessoas falam, deixa para lá. Deixa para lá. E quando Jesus fosse olhar, fala, cadê aquele homem que pediu? Cadê aquele? Não, ele foi embora porque ele cansou de esperar. Mas havia um processo na vida de Jairo que era diferente do processo da vida daquela mulher. Aquela mulher já vinha sofrendo 12 anos. E aquele homem vinha tendo alegria há 12 anos. E há pouco tempo ele estava passando por aquela luta. Cada pessoa tem uma experiência. Cada situação é diferente uma da outra. Há maneiras e maneiras de Deus trabalhar, e Deus tem uma maneira específica para trabalhar com a nossa vida. E as coisas que acontecem na nossa vida não são em vão. Deus não trabalha por atacado. Deus trabalha individualmente com cada um de nós. Meu irmão, Ele não se esquece de você, Ele conhece você pelo seu nome, Ele conhece muito mais nós do que nós mesmos nos conhecemos. Porque às vezes nós nos surpreendemos com atitudes que nós tomamos, mas Deus jamais é pego de surpresa. Ele conhece cada um de nós, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe daquilo que nós precisamos, mas Ele tem uma maneira especial de trabalhar com a nossa vida. Porque o plano e o projeto dele é muito maior, é muito mais tremendo. E Jairo continuou andando. E ali naquele momento, Jesus ainda estava falando com a mulher, chegam
as pessoas da casa, vêm da casa de Jairo e trazem a notícia e falam: Jairo, não adianta mais. Na concepção deles, não adianta mais. A menina piorou, o quadro dela se agravou, e eu trouxe a notícia que a sua filha acaba de morrer. Imagine isso no coração de um pai. Sabe o que Jesus fala para ele? Vamos repetir? Muitos de nós talvez nos falaríamos, chegaríamos e colocaríamos o ombro. É a vida. As coisas são assim. Não deu. Mas Jesus chega e fala: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Com aquilo, Jesus estava falando para Jairo: continua andando, continua andando. Vamos, eu vou contigo, eu não te abandonei, nós estamos juntos, mas não tema, creia somente. E eles seguem, vão para casa, e chegam lá na casa, e está aquele alvoroço, como diz a palavra. Aquele alvoroço porque era assim. O funeral, o velório, né? Embora não tivesse vela, mas o funeral dos judeus. Porque eles tinham que demonstrar que estavam tristes. Eles tinham que demonstrar, e as pessoas, e havia isso até um costume em alguns locais, de contratar carpideiras, de pessoas profissionais do choro. E tem pessoas que têm realmente uma habilidade enorme para chorar, né? Vamos chorar? Vamos. E eles estavam chorando, e pessoas que ficam só chorando diante daquela situação, e Jesus chega diante daquele cenário. E Jesus, quando chega naquele lugar, Jesus fala uma frase, e aquelas mesmas pessoas que estavam chorando, elas ouvem de Jesus falar assim: olha, ela não morreu, ela somente dorme. Eu quero te dizer que às vezes a gente tem algumas conclusões a respeito de algumas situações e alguns cenários na nossa vida, e que nós fazemos um diagnóstico. É o nosso diagnóstico, pode ser o diagnóstico do médico, pode ser o diagnóstico do advogado, pode ser o diagnóstico do juiz, pode ser o diagnóstico do chefe da empresa, pode ser o diagnóstico de qualquer pessoa, de qualquer autoridade, mas Deus tem o verdadeiro diagnóstico. Jesus tem o verdadeiro diagnóstico. Aquilo que nós ouvimos, as sentenças que muitas vezes nós ouvimos, nós precisamos buscar em Deus: Senhor, qual é o verdadeiro diagnóstico? E diz a palavra que aquelas mesmas pessoas que choravam pela morte, estavam ali fazendo todo aquele alvoroço de choro, ao ouvirem essa frase de Jesus, elas riram. Como as pessoas são, né? Diante das mazelas, das nossas dificuldades, ao invés de ouvirmos isso, sermos impactados e falarmos: não, Deus tem uma visão diferente. As pessoas riem de Jesus, as pessoas riem de Deus. Quando se coloca que uma pessoa não tem recuperação, fulano não tem recuperação, aquele é um bandido, um marginal, e as pessoas começam a falar: não tem jeito. E aí, quando vem alguém inspirado por Deus e fala pela palavra, tem solução para essa pessoa, as pessoas falam, riem. Não é assim? Quando se ouve um diagnóstico, quando se ouve alguma coisa que está determinada, e você até sofre por isso, e alguém chega e fala: tenha fé, meu irmão, creia que Deus pode transformar essa situação, que Deus pode modificar o cenário. A pessoa dá aquela risadinha: não sei não. Assim fizeram aquelas pessoas,
Mas eu quero te dizer que quem tem a última palavra é Deus. Quem tem a última palavra é o Senhor. Jesus entra ali e Jesus simplesmente dá uma palavra de ordem. Talita cumi, que significa menina, levanta-te. E aquela menina imediatamente, a mesma palavra usada para aquela mulher que foi curada. Aquela menina imediatamente se levantou. Meus amados, amanhã vai fazer 8 dias. 8 dias. Quinta-feira passada, nós temos, Eliane e eu temos 2 filhos, a Lívia, com 27 anos, e o Mateus, com 21 anos. Mateus é uma bênção de Deus. Mateus é uma bênção de Deus, com próximo a um ano de idade, foi diagnosticado com uma alteração neurológica, que passou com os maiores especialistas, e nunca se chegou exatamente a um diagnóstico. Passou com os melhores especialistas neuropediatras do Brasil. E nunca se chegou definitivamente a um diagnóstico em relação ao quadro neurológico dele. Foi uma criança que foi acompanhada no parto, foi tudo bem, eu acompanhei o parto dentro da sala de parto, não teve Apgar 8, 9, tudo bem. Com próximo de 1 ano de idade, começou a se detectar alguma alteração no desenvolvimento e, a princípio, um dos neuropediatras que o avaliou levantou uma hipótese, porque ele tinha algumas alterações na pele e de uma doença chamada esclerose tuberosa, que é uma doença extremamente grave, que fechava o prognóstico de pouco tempo, muitas vezes, de sobrevida. Não aceitamos aquela palavra, começamos a orar, Eliane e eu e um grupo de irmãos, orando pela vida do Mateus, e aquelas manchas que surgiam na pele dele pararam de crescer, mas ainda não tinha cura completa, plena. O Mateus sempre com aquele desenvolvimento, mas o Mateus nunca foi problema para nós. Mateus nunca foi taxado de problema para nós. Mateus é bênção de Deus. É bênção de Deus. Desafios enormes. Eliane é uma batalhadora. Minha esposa é uma heroína. Minha esposa é de fibra. De um lado, ela procura ajudar, dá o suporte, e ela vai em frente. E ele passa com todos os especialistas, ACD, Hospital das Clínicas, e onde tiver, já foi para Brasília, Sara Kubitschek, onde tiver alguma coisa, vai, ouve, mas nós sempre procuramos buscar a direção de Deus. Poucos meses atrás, Mateus apresentou um quadro de retenção urinária. E tivemos que levei 2 vezes para o pronto-socorro, para a passagem de sonda, e aquilo foi motivo de avaliação, o neurologista pediu a avaliação do urologista, o urologista pediu ultrassom. Fato é que, quinta-feira última, chegou o resultado, saiu o resultado do exame, e ela passou em consulta com ele à tarde. Eu cheguei em casa, quando eu olho, vamos para 30 anos de casado, quando a gente bate o olho, a gente já conhece. E eu bati os olhos do olhar de Eliane e falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí ela pegou o resultado do exame, olha aqui o resultado do exame. O ultrassom mostrava lesão vegetante na parede da bexiga. Lesão vegetante na parede da bexiga, a preocupação é de um tumor. E não era uma lesão vegetante discreta.
Aquela que a gente olha no ultrassom, embora minha especialidade seja outra, sou infectologista, mas a gente vê o ultrassom e bate o olho no ultrassom, está aí a lesão vegetante na parede da bexiga. E aí vem aqueles pensamentos. Meu Deus, e os planos, os projetos, aquilo que Deus tem projetado, e aquilo, e a gente começa a ficar apreensivo. O Senhor, Deus é soberano, Deus sabe. Na nossa família, Deus sabe. No nosso coração, porque Ele tem autoridade, Ele pode fazer, e Ele não vai haver questionamento daquilo que Ele fizer. Embora soframos, obviamente sofremos. Mas Deus é soberano. E aí, na mesma hora, liguei para o colega, o urologista, falei, olha, o exame é assim, não adianta a gente aprofundar no exame de imagem, partir para uma tomografia e ressonância, porque a imagem é clara, e a descrição é clara, temos que partir para a cistoscopia. Cistoscopia, entra com um aparelho, vai pela uretra e avalia, e visualmente, e se tiver alguma coisa, já se faz um procedimento. E ficou marcado, então vamos marcar a data mais próxima possível, segunda-feira, que foi anteontem. Segunda-feira, vamos às 10 horas lá no hospital, interna, e aí ele já está em jejum, e final da tarde nós fazemos o procedimento. Tudo bem. 2 urologistas experientes, gabaritados, entraram, discutimos o exame, e aí eu acompanhei o Mateus até a sala, entrei na sala de cirurgia, mas não acompanhei o exame, porque é melhor naquele momento a gente se reservar um pouquinho. Mas entrei até ele ser sedado, anestesiado, e o cirurgião, os 2 urologistas falaram, Campos, se for observado um tumor, você nos autoriza a fazer a cirurgia? E ele podia sair dali sem a bexiga, com uma cistostomia. Uma drenagem da urina, para a urina sair aqui pela parede do abdômen. Ele poderia sair dessa maneira. Não, está autorizado, se for isso for encontrado, não tem outra alternativa. Mas oramos. Desde que recebemos a notícia, oramos. As lágrimas, mas oramos. Apresentando diante de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, o poder de Deus, mas oramos. Domingo, Mateus esteve aqui, tocou, e ele não sabia, obviamente, não tem compreensão exatamente da dimensão das coisas, mas ele esteve aqui, tocou a guitarra, né, junto com o grupo dos Conectados. Ele faz parte de um dos grupos do Conectados, ele toca a guitarra do jeitinho dele, e tem sido uma bênção. E eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus pelos adolescentes desta igreja, eu louvo a Deus pelo ministério dos Conectados, que tem recebido e abraçado Mateus de uma maneira tão tremenda. Ele tem prazer de vir. Ele tem alegria de vir e encontrar os amigos e de estar louvando a Deus. E ele vai, prepara com o professor, faz o ensaio e vem. E domingo ele estava, Eliane falou, ele está nervoso, ele está tenso. E passou o domingo, segunda-feira, todo esse trâmite. Foi para o procedimento e daqui a pouco o cirurgião nos chama para uma salinha, ainda no centro cirúrgico, para nos dar o resultado. E aí nós entramos na salinha, o cirurgião falou, Campos, eu não sei. Falou para minha esposa, eu não sei, porque entramos e fizemos, está aqui, ele trouxe o DVD, está tudo filmado aqui, o DVD, e não encontramos absolutamente nada.
Você pode dar um glória a Deus? Você pode glorificar ao Senhor? Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Nós cremos nisso. Deus tem a maneira de agir. Quando a gente vê o resultado, uma sentença, um laudo de um exame, bate no nosso coração uma preocupação. Senhor, o que vai ser? Mas eu quero te dizer que Deus é o Deus que cuida da nossa vida. Ele tem a maneira certa, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Ele tem um tempo certo para agir e a maneira certa para agir. Ontem, pela final da manhã, fui buscá-lo, ele voltou para casa, está feliz em casa, está bem, voltou para o cantinho dele, ele tem uma saudade da cama dele, do quarto dele, onde ele tem as coisas dele, e ele fica feliz, e eu dou glória a Deus. Eliane, estamos como aqueles que, como diz o Salmo, estamos como aqueles que sonham. Porque Deus é maravilhoso. Porque o Senhor opera maravilhas. Pastor, e o próximo passo? Deus sabe. No momento certo, no tempo certo, da maneira dEle. E Deus tem os planos dEle. Para uns, a cura imediata no encontro. Para outros, um processo de andar com Jesus. E o exemplo de Jairo é tremendo, porque Jairo andou com Jesus, mesmo recebendo notícias ruins, mesmo recebendo notícias negativas, mesmo recebendo uma notícia que poderia fazer com que ele desistisse. Ele continuou andando com Jesus. Vale a pena andar com Jesus. Resumo: aquela mulher veio para receber a cura da sua hemorragia. E Jesus falou: mulher, a tua fé te salvou. Salvou não só fisicamente, mas salvou a sua alma. Porque o que vale viver uma vida saudável no físico e a alma se perder? Jairo veio dando a receita e o script para Jesus. Olha, Jesus, é assim, o Senhor vai, coloca a mão e ora e a minha filha é curada. Jesus falou: não, eu tenho o meu jeito. Jesus não precisou falar isso verbalmente, mas Jesus mostrou. Ele tem o jeito dele, a maneira dele, o tempo dele e a forma dele. E eu quero te dizer que a maneira, a forma, o tempo de Jesus é perfeito. E aquela menina, e o sonho de Jairo era receber a cura da menina. O milagre foi muito maior, porque ele recebeu aquela menina de volta. Jesus mostrou, deixou patente que Ele é o Senhor da vida, que não há impossíveis para Deus, que para as pessoas, e as pessoas podem falar: olha, não tem jeito para a sua situação, não tem jeito para a situação, porque foi o que falaram para Jairo. Não tem mais jeito, não importune mais o mestre, porque não tem mais jeito. Eu quero te dizer que para Jesus tem jeito, para Jesus tem solução. Eu convido você a se colocar em pé neste momento. Sabe o que acontece? Quando a gente sai dessas experiências, a gente sai com mais fé. A gente sai mais revigorado. E Satanás sai mais derrotado. Com a cara no chão. Mais envergonhado. E o nome de Jesus glorificado. O nome do Senhor exaltado. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é tremendo, Ele é o Deus que opera maravilhas. Você pode erguer as suas mãos nesse momento, você que está na sua casa. Eu quero te dizer que não há impossíveis para Deus.
Não há impossíveis para Deus, seja qual for a notícia que você tenha recebido. Confia em Deus, dependa do Senhor. Ele tem o melhor para as nossas vidas. O tempo dele é perfeito, a maneira dele é perfeita. Você pode dizer isso ao Senhor nesse momento, com as suas mãos erguidas, com seus olhos fechados, falar: Senhor, eu quero entender isso, eu quero compreender isso, e mesmo que eu não entenda, eu quero confiar e crer nisso, que o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas, o Senhor tem a solução para todas as coisas, e quero ter experiências com o Senhor. A vida daquela mulher certamente não foi mais a mesma. A Bíblia não fala mais sobre aquela mulher, mas o testemunho dela aquela vida foi transformada. Ela voltou para o seu convívio. Aquela mulher era diferente. Agora aquela mulher testemunhava. Quem fez isso foi Jesus. Basta tocar nele. A vida de Jairo deve ter dado uma guinada, porque a partir de agora, quando eu olhava, olha, o líder da sinagoga recebeu um milagre tremendo. Porque Jesus não é simplesmente um mestre. Jesus não é simplesmente um sábio. Jesus não é simplesmente uma figura proeminente da história. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus. Como ouvimos nessa semana, essa mensagem que está ainda batendo forte no nosso coração. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Você pode dizer isso: Jesus, Tu és Deus. Tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor da minha vida, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.